Romanos 13, 8 a 10. Aqui Paulo diz assim: a ninguém fiques devendo coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Pois aquele que ama o próximo já tem cumprido a lei. Pois isso: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, ele não pratica o mal contra o próximo, e assim, o cumprimento da lei é o amor. Pensem nisso, irmãos. A lei se resume em amar. O resumo dos mandamentos se resume em amar. A única coisa em que nós podemos dever alguém é de fato no amor. Eu creio, irmãos, no seguinte: o amor é a prática de tudo aquilo que o cristão aprende. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos a obra de Deus, quanto mais nós entendemos o Evangelho de Deus, que é Deus salvando o pecador, tanto mais nós precisamos nos sentir estimulados em amar as pessoas. Eu falei na semana passada que Paulo ensina a respeito do amor usando 3 palavras do idioma original que falam de amor. Ele nos falou sobre o amor ágape, aquele amor que é bastante intenso, o amor típico de Deus. Falou do amor que é típico de irmãos e falou do amor filóstomos, que é o amor típico da família. Paulo, irmãos, quando nos ensina do amor, ele está querendo dizer assim: o amor ele precisa estar presente no meio da igreja de Deus. O amor tipicamente divino, o amor que é natural entre irmãos, e o amor precisa ser tão íntimo e profundo que é semelhante àquele amor que pais têm por filhos, que filhos têm por pais. Aquele tipo de vínculo que é tão natural e espontâneo que é como o amor que brota na família. Em resumo, irmãos, a gente poderia dizer o seguinte: a igreja precisa ser uma comunidade tão bem estruturada que possa brotar no seio dela o amor. Que não precisa ser uma coisa assim, o pastor, o professor, os irmãos falando: irmãos, tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar o próximo. Como se a gente tivesse que insistir tanto em amar. No seio familiar, irmãos, o pai não precisa ouvir de alguém dizendo assim: ô pai, tem que amar o filho. Algum pai aqui precisou ser ensinado a amar o filho, irmãos? É óbvio que não. O amor brota no pai na medida em que o filho nasce. Ninguém precisa dizer para um filho que ele precisa amar o pai. O pai fazer um tratamento com o filho de ensiná-lo a amar. Não. O amor, irmãos, ele brota naturalmente no seio familiar. E a instrução de Paulo é para que o amor também possa brotar no seio da igreja. O mesmo amor que permeia a família, ele precisa brotar e permear a igreja. Sem o amor, irmãos, a doutrina não é praticada. Sem o amor, tudo que é adquirido é inútil. Eu disse na semana passada na igreja que a igreja evangélica hoje está cometendo um grave erro. Existem muitos, especialmente entre os históricos, os reformados, as igrejas mais antigas, uma intenção muito profunda de estudar. Você vai na igreja, há muito ensino bíblico, há muita doutrina, há muitos seminaristas, há muitos teólogos e doutores, mas igrejas que não praticam o amor. Meus irmãos, o amor precisa ser praticado. Não adianta a gente ensinar toda a igreja a Bíblia. Não adiantaria formar teólogos na igreja e pessoas capazes e superentendidas, se à medida em que esse conhecimento é absorvido, ele não é praticado. Eu preciso, irmãos, que todos vocês entendam isso. O amor precisa ser a prática do nosso conhecimento. O nosso estudo bíblico precisa ser revertido em amor, porque quem ama, cumpre aquilo que aprende. Mas, irmãos, será que nós já somos peritos nisso? Será que a gente já conseguiu
colocar na nossa vida, como igreja, o amor como um sentimento natural. Sentimento natural. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu tenho amor. Eu amo aquele irmão lá da igreja. Eu amo ele porque ele está lá há anos. Ele é meu companheiro de oração. Ele está comigo, ele me dá carona, a gente reúne juntos. Mas sabe o que Paulo nos ensinou, irmãos, nesses assuntos? Que o amor, ele precisa ser destinado aos irmãos, aos vizinhos e aos inimigos. Não é apenas amor que brota pelos membros da comunidade. Paulo tinha dito para nós, irmãos, que o amor precisa existir dentro da comunidade de fé, entre os inimigos e até mesmo entre as pessoas próximas. Gravem isso, irmãos. A sua maturidade na palavra vai ser expressa na sua capacidade de amar as pessoas. A sua maturidade na palavra vai ser expressa na sua capacidade de amar as pessoas. Não vou dizer amar os irmãos, porque amar os irmãos é fácil. Não é expressa apenas na capacidade de amar os vizinhos, porque amar os vizinhos é fácil, mas expressa na capacidade de amar os inimigos. Quem não ama, irmãos, não cumpre a palavra, porque tudo se resume em amar. Nós estamos estudando, irmãos, no capítulo 12, nos versículos 9 a 21, que Paulo, nesses versículos, nos ensina a respeito da receita do amor. Já que hoje eu digo para vocês que amar é necessário e que o amor é a grande receita para nós, para a nossa vida, nós precisamos de bons ingredientes para que o amor possa ser cultivado e experimentado entre nós. Eu tomei essa expressão do teólogo John Stott quando ele disse que nós estamos cultivando em Romanos 12, preparando a receita do amor. Mas para que a receita do amor possa ser bem preparada, ela precisa de 12 ingredientes. E os ingredientes do amor, nós podemos vê-los no versículo 9 em diante. Vamos ler, irmãos, versículo 9, só para a gente entender aqui o que estamos falando. Romanos 12, 9, nós já estudamos na semana passada a respeito dos dois primeiros ingredientes, que são: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Nós estudamos na semana passada, irmãos, que para que o amor exista, precisamos de dois ingredientes elementares: sinceridade e discernimento. Para que o amor exista, irmãos, é necessário haver sinceridade, é necessário haver discernimento. Os dois primeiros ingredientes do amor, que ele não seja fruto de uma atuação bem planejada. Quando Paulo fala, irmãos, que o amor não pode ser hipócrita, ele está dizendo que o amor não pode existir na vida do cristão como se ele fosse um ator. O hipócrita no idioma original, na língua que a Bíblia foi escrita, o hipócrita é o ator de Hollywood, da Globo, da TV Record. Aquele ator, ele é um hipócrita. E o cristão, ele não pode ser um ator. Ele não pode encenar amor. Ele não pode encenar afeição. Ele não pode encenar aquela coisa típica assim do cristão que prepara bem ali um discurso amoroso, um semblante amoroso, mas que no fundo aquilo é mera encenação. Paulo disse que o amor, no versículo 9, ele não deve ser hipócrita, ele deve ser sincero. Mas ele disse uma segunda coisa no versículo 9, que o cristão precisa detestar o mal e se apegar ao bem. O segundo ingrediente do amor, irmãos, é o discernimento. Precisamos de discernimento. Se precisamos de sinceridade, precisamos de discernimento. Que o amor não seja, irmãos, nem hipócrita, mas que nem haja falta de discernimento entre nós, tá certo? Esses são os dois primeiros. Mas vamos ver, irmãos, versículo 10. Versículo 10 diz assim, Tia Elza, lê para nós.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Olha como é curioso. Se sinceridade é importante, se discernimento é importante, afeição, irmãos, é importante. Quando nós olharmos uns para os outros, irmãos, que a gente possa pensar nesse sentido, que nós possamos nos amar com cordialidade uns aos outros, com um amor semelhante àquele que é cultivado dentro da nossa casa. Que nosso coração possa estar conectado um com o coração do outro. Que as nossas emoções possam estar conectadas. Que nosso coração possa estar vinculado. Que eu não tenha que fazer um esforço para amar aquele irmão, mas que quando eu olho para ele possa ser uma sintonia natural. Afeição, irmãos, é o ingrediente do amor. Esse afeto natural. Que os corações dos cristãos possam estar conectados, que possam estar ligados, que possa haver uma simpatia natural. Nós precisamos, irmãos, insistir nesse princípio. A afeição do cristão é semelhante à afeição natural da família. É como a afeição natural da família. Aí alguém vai dizer: nossa, pastor, o senhor sabe que isso não vai acontecer. Sabe que pedir isso é pedir demais. Querer que eu cultive na igreja a mesma coisa que eu cultivo lá dentro de casa? Irmãos, talvez o que a gente cultiva na igreja precisa ser melhor do que a gente cultiva dentro de casa. Talvez precisaria ser melhor. Talvez precisasse ser mais honesto. Talvez precisaria ser mais intenso. Uma afeição, irmãos, que surge com naturalidade dentro da igreja. Um afeto natural. Esse, irmãos, é o terceiro ingrediente. Que não seja fruto de uma encenação. Que o amor possa ter como base o discernimento. Mas que o amor possa existir entre nós, porque há afeto, simpatia, conexão entre os cristãos. E sabe de uma coisa, irmãos? Entre todos, não entre semelhantes, não entre pessoas com afinidades. A maturidade do cristão, a sua maturidade na palavra, ela é determinada na capacidade de amar todos. E eu insisto no amor, irmãos, porque foi o que Paulo ensinou, mas o que também João ensinou. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais amamos, porque o amor procede de Deus, e quem conhece Deus é pleno de amor. Isso está escrito em 1 João capítulo 4. A unidade do cristão com Deus resulta em amor pelo próximo. Quem não ama, irmãos, João disse, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Seria inconcebível, irmãos, para a igreja dizer que conhece Deus se não há amor. Mas eu repito, não amor pelo semelhante, não amor pelo irmão, amor pelo vizinho, mas também amor pelo inimigo. Versículo 10, vamos ler mais uma vez, irmãos. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraterno. Resumindo, tenham afeição. A última parte, e prefiram dar a honra para os outros, antes de buscá-la para si mesmos. O quarto ingrediente importante, prefira dar a honra para o próximo, ao invés de tomá-la para si. Honra, irmãos, é o quarto ingrediente. E Paulo fala disso de maneira muito curiosa. Prefira dar honra para o próximo, ao invés de buscar a honra para si mesmo. Quando Paulo fala isso, irmãos, eu acho que ele está dizendo assim: cristãos, deixem de olhar para si mesmos, deixem de buscar aquilo que você naturalmente quer e passe a se esforçar em dar para o outro. Nós, irmãos, por natureza, temos um desejo aqui dentro de recebermos honras, de recebermos reconhecimento, de recebermos uma palavra de elogio, de gratificação.
Quando alguém fala assim, nossa pastor, mas olha como o senhor fez aquilo tão bem. O pastor talvez no fundo já quer receber aquilo. O professor, quando dá uma boa aula, ele quer receber honra. Uma cozinheira que cozinha bem deseja receber honra. Um irmão que fez uma oferta deseja receber honra por aquilo. Uma pessoa que fez um trabalho deseja receber honra por aquilo. É da nossa natureza humana, irmãos, querer o reconhecimento daquilo que é feito. Só que às vezes a necessidade de ser reconhecido, ela chega num ponto tão extremo que eu fico tão preocupado com o eu, que eu fico vivendo em dependência de ser reconhecido. Aí naquele dia que eu fiz aquela boa comida e ninguém elogiou, eu falo, não me honraram. Irmãos, que o cristão perca isso de vista. Que ao invés de viver buscando honra, que eu possa viver distribuindo honra. Ao invés de dizer assim, eu quero ser honrado por aquilo que eu faço, que eu possa, irmãos, ter como prioridade para mim, dar a honra para as outras pessoas. Dar a Ele o primeiro lugar. Que eu possa dar para Ele o assento do ônibus. Que eu possa dar para Ele um assento lá na igreja. Que se tem uma coisa especial que eu possa dar para Ele. Que eu possa partilhar. Que eu não seja, irmãos, escravo do meu desejo de ser honrado. Irmãos, deem a prioridade para outra pessoa. Deem o reconhecimento para as outras pessoas. Não busque para si aquilo que não precisa ser seu. Na verdade, irmãos, em essência, nenhum de nós nasce digno de honra. Pense nisso. Em essência, nenhum de nós nasce digno de honra. Qualquer honra que nós recebamos, irmãos, é lucro, é um bônus para nós. Porque se nascemos corruptos e corrompidos, se somos pessoas que fazem más escolhas e cometem pecados com frequência, se a nossa natureza é ruim, nós precisamos, irmãos, entender o seguinte: a honra, ela não é uma exigência para pessoas como nós. Se recebemos qualquer honra, irmãos, isso já precisa ser motivo de alegria e gratidão. Mas quando o assunto for honra, prefiram dar honra para as outras pessoas. 4 ingredientes, irmãos: sinceridade, discernimento, afeição, mas também honra. Vamos ver, irmãos, versículo 11. Versículo 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez, no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quinto item, irmãos. Falamos de 4, quinto item: sinceridade, discernimento, afeição, honra. Mas Paulo fala que precisamos de entusiasmo. Precisamos de entusiasmo. Ele diz: quanto ao seu zelo, não seja faltoso e falho no zelo, mas seja fervoroso. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Mantenha-se quente. A palavra significa isso. Seja quente. Seja como uma pessoa que por dentro se assemelha à água que ferve. Ao invés de ser aquela água morna, aquela coisa parada, fria, desanimada, igual tentar botar fogo em madeira verde. Aquela pessoa nunca está acesa, dinâmica, fervorosa. É lenha verde. Não acende, não tem fogo, não tem dinâmica. Paulo fala: cristãos, não sejam preguiçosos, não sejam frios, não sejam parados, mas sejam como água em ebulição, que logo exterioriza aquilo, por borbulhar, mas também pela fumaça que produz. Meus irmãos, se nós queremos amar, precisamos de entusiasmo. Precisamos de entusiasmo. Precisamos, irmãos, que aquilo dentro de nós possa ser vivo, vibrante, ativo, dinâmico.
É muito ruim, irmãos, quando a gente lida com pessoas desanimadas, não é verdade? Imagina, exemplo, você sai de casa domingo para ir na igreja, você fala, nossa, que vontade de ficar em casa no domingo de manhã. Aí você vai para a igreja, chega lá e encontra um monte de gente desanimada. Você fala, nossa, piorou. Já fui desanimado, encontrei um monte de gente desanimada, desanimei. Ou você vai para a igreja já cansado, encontra gente cansada, você desanima. Ou quando você vai para a academia, custa ir para a academia, chega lá e encontra um monte de gente que fala mal da academia. Ah, academia é ruim, academia é chato, academia é monótono, eu não aguento academia. Você vai ver, você não vai durar um mês na academia, você logo desanima. A falta de entusiasmo, irmãos, ela contamina as pessoas. E onde não existe entusiasmo, dificilmente existiria amor. Paulo fala, cristãos, tenham o coração aquecido, com zelo, com fervor. Esse, irmãos, é o quinto item para o amor, o entusiasmo. Entusiasmo é super importante para nós. Mas ele fala mais. Vamos para o versículo 12. Ele diz assim, regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação e na oração, sejam perseverantes. Mais uma vez, regozijai-vos pela esperança que possuem e suportem com paciência a tribulação, sendo perseverantes na oração. Esse versículo, irmãos, poderia ser resumido na nossa paciência. Paulo diria para nós assim, cristãos, a tribulação é inevitável, mas vocês precisam suportar com paciência a tribulação, permanecendo firmes em oração. Nós, irmãos, precisamos entender isso. Se o amor vai existir no seio da igreja, se vamos preparar o amor como um prato principal da comunidade religiosa, a paciência precisa estar presente, porque ela é o sexto ingrediente. E a paciência vai existir na medida em que nós suportamos nossas tribulações, por causa da esperança que temos e porque nós podemos perseverar em oração. Cristãos, o amor não existe onde paciência não existe. O amor não existe onde paciência não existe. Mas você deve estar pensando assim, pastor está falando de paciência com o próximo. Não estou falando dessa paciência, irmãos. Eu estou falando sobre a capacidade de suportar os dias maus. A paciência expressa aqui é a capacidade de suportar o dia mau. É a capacidade de suportar o fardo, de suportar a carga, porque você está super estruturado e resistente para suportar. Como uma coluna super firme, que suporta um peso tremendo, assim é o homem paciente, forte, capaz de suportar o peso. Mas como alguém seria capaz de suportar o peso e a tribulação? Paulo diz que a esperança ajuda, e Paulo diz que a oração ajuda. Meus irmãos, precisamos resistir com paciência os pesos da vida. Precisamos suportar os fardos que nós carregamos. Mas eu entendo que quem não é alimentado pela esperança não consegue suportar os fardos. Porque quando alguém não tem esperança, irmãos, a impressão que dá é que aquele fardo é eterno. Quem não tem esperança só vive focado na tribulação. Pensa se eu estou errado, irmãos, não estou errado não. Quem não é movido pela esperança vai se concentrar na tribulação que passa e não vai ter condição de suportar aquilo que está vivendo. Quando nós, irmãos, temos esperança, tudo se torna mais leve. A esperança do cristão torna tudo temporário e passageiro. Faz com que o cristão pudesse dizer como Paulo, ele fala, olha, a minha tribulação, ela é leve, porque ela é momentânea. Ela não vai durar para sempre. Ela pode durar anos, mas a minha vida não se resume a anos.
a minha vida se resume a um estado eterno. Então tudo é temporário e de curta duração. A nossa capacidade de resistir à tribulação depende da esperança que nós alimentamos. Meus irmãos, você que é cristão, você é chamado para uma esperança viva. Foi o que Paulo disse em Romanos, que nós fomos chamados para uma viva esperança por causa da ressurreição dos mortos. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo nos dá uma esperança que pode ser cultivada. E a nossa esperança, irmãos, ela é essencial se nós vamos suportar o dia mau. Quem não tem esperança não é capaz de suportar a tribulação. E nós normalmente vemos, irmãos, que a maioria dos suicidas são pessoas que tomam uma decisão extrema porque quando sob um peso muito grande, não tem esperança de que alguma coisa melhor pode acontecer. Então a decisão é, já que não espero algo melhor, acabo com o sofrimento. Há muitos cristãos que são deprimidos porque não têm esperança. Meus irmãos, a paciência é um ingrediente para o amor. Se o amor vai ser cultivado, a capacidade de suportar o dia mau precisa existir. Até agora eu disse para vocês que o amor precisa de sinceridade, precisa de discernimento, precisa de afeição natural, o amor precisa de honra, o amor precisa de entusiasmo, mas o amor precisa de paciência. E quero concluir hoje com o sétimo, que é generosidade. Vamos ver, irmãos, versículo 13. Versículo 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. Vamos parar aqui, irmãos. Compartilhai as necessidades dos santos. Esse ensino de Paulo, irmãos, tem a base da generosidade. Quando você lê a palavra compartilhe as necessidades dos santos, pode dar uma ideia meio vaga, muito sem sentido para nós, mas não. Paulo usou uma palavra que tem a ver com a palavra de serviço. A palavra que ele usa para compartilhar significa comunguem, divida, tome para si as necessidades do seu próximo. Pensem nisso, meus irmãos. Paulo está dizendo, tome para si as necessidades do próximo e divida com ele. Tome para si a necessidade do próximo e divida com ele. Eu creio, irmãos, que isso se resume em generosidade. Às vezes nós achamos que generosidade seria apenas dar alguma coisa para alguém. Às vezes a gente podia dizer assim, não, eu fui generoso. O irmão falou lá na igreja que precisa de 1.000. Eu dei para ele R$7. Eu fui generoso. Bem, o conceito de generosidade de Paulo seria assim, compartilhe. Tome para si a necessidade dele. E faça o possível para que você possa suprir essa necessidade juntamente com ele. Irmãos, o conceito da generosidade não envolve dar e ficar satisfeito. Envolveria trabalhar para suprir o 100% e depois ficar satisfeito. Não é dar uma parte e sentir-se satisfeito. É agir para que os 100% sejam supridos, para que depois fique satisfeito. De que adiantaria, irmãos, alguém que precisa de 100 e recebeu apenas 7? Não adiantou nada. Continua faltando 93, irmãos. Aí eu vou para casa e falo, consciência limpa, agora eu tenho. Eu dei o que eu podia. Agora eu estou aliviado porque eu fui generoso. Mas, irmãos, enquanto aquela pessoa não tem o que ela precisa, ela não foi suprida. O que eu dei não significou nada, porque a necessidade não foi suprida. O que Paulo está dizendo é, cristãos, participe da necessidade do próximo,
até que ele seja suprido. Até que ele seja suprido. Fez sentido, irmãos? Isso é generosidade. Não é dar uma parcela e achar que tudo se resolveu. É cooperar para que tudo seja suprido. Mas aí, irmãos, entra uma perspectiva interessante. Humanamente falando, irmãos, quem é 100% suprido? Eu não sou 100% suprido. Provavelmente ninguém é 100% suprido, porque todos temos necessidades, irmãos, de forma geral. Todo mundo necessita de alguma coisa. E eu creio que as necessidades humanas são infinitas. Elas são ilimitadas. E a gente precisa tomar cuidado, porque tem pessoas que seriam incansáveis na sua necessidade de ajuda, suporte. Pessoas que poderiam dizer assim: ô pastor, que bom então, eu tenho 1000 necessidades, então eu vou precisar que a igreja supra todas elas para mim. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos capazes de suprir todas as necessidades, mas aquelas que estiverem no nosso alcance, que nós possamos suprir. Há áreas da nossa vida que dependem de nós, dependem do nosso esforço, da nossa diligência, do nosso empenho, do nosso trabalho, não digo só da perspectiva financeira, mas há áreas da nossa vida, irmãos, que dependem de nós. A gente não pode dar casa própria para todo mundo. O pastor não pode dar casa própria porque não tem casa própria. O pastor não pode dar dinheiro para todo mundo porque não tem dinheiro para dar para todo mundo. Os irmãos não podem dar tudo para todos porque às vezes a necessidade de alguém é a minha necessidade. Mas o resumo da história, irmãos, é no que depende de nós, que nós possamos compartilhar, sentir e se envolver com as necessidades das pessoas, para que elas sejam supridas. E existe, irmãos, um nível de necessidades que seria inadmissível não suprir. Uma pessoa em uma necessidade emocional básica precisa de suporte. Uma pessoa que precisa de alimento precisa de suporte. Uma pessoa que precisa de moradia precisa de suporte. Uma pessoa que precisa de apoio precisa de suporte. Uma pessoa que precisa de roupa, ela precisa de suporte. Irmãos, que nunca sejamos deficientes no básico. Aquilo que é básico, que nós possamos suprir sempre o básico. Existe um nível de coisas supérfluas que não dá para suprir, mas existe um nível básico de afeto e cuidado que seria inadmissível não suprir. Permitir que o irmão nosso não tivesse onde morar seria inconcebível. Permitir que o irmão nosso tivesse necessidade de roupa, necessidade de alimento, necessidade de assistência emocional, necessidade de visitação, isso seria inadmissível. Lembra o que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, quando ele fala que algumas pessoas não seriam capazes de herdar a vida eterna porque não supriram necessidades básicas. Ele fala: eu tive fome, não me deram comida, tive sede, não me deram água, estava nu, não me deram roupas, estive doente, não me visitaram. Irmãos, o que Jesus Cristo estava dizendo é assim: se você não é capaz de suprir o básico do próximo, você não é apto para o céu. Porque, irmãos, visitar o enfermo é básico, dar roupa para o homem que está nu é básico, água para quem tem sede é básico, e comida para quem tem fome é básico. Essas são necessidades básicas que a igreja precisa assumir para si. Irmãos, o amor exige isso. O amor exige generosidade. Nós falamos de 7 itens até o momento. E os 7 itens, que são 7 ingredientes para a nossa receita do amor: sinceridade, discernimento, afeição, honra, entusiasmo, paciência e generosidade. 7 coisas, irmãos, indispensáveis para que o amor possa existir.